Olá, meus amor, tudo bom, gente linda? A devocional de hoje se encontra lá em Josué 11, um resumo das conquistas. Assim Josué tomou toda aquela terra, as montanhas, todo o sul, toda a terra de Gósen, as planícies, as campinas, as montanhas de Israel e as suas planícies, desde o monte de Calvo, que sobe a Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano. Ao pé do monte de Hermon, também tomou todos os seus reis e os feriu e os matou. Por muito tempo Josué fez guerra contra todos esses reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeão, por guerra, as tomaram todas. Porquanto do Senhor vinha o endurecimento de seus corações para saírem à guerra contra Israel, para que fossem totalmente destruídos, e não achasse piedade alguma, mas para os destruir a todos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Naquele tempo veio Josué e extirpou os anaquins das montanhas de Hebron, de Debir, de Anabe e de todas as montanhas de Judá. E de todas as montanhas de Israel, Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Nenhum dos anaquins foi deixado na terra dos filhos de Israel, somente ficaram alguns em Gaza, em Gate e em Asdod. Assim Josué tomou toda essa terra, conforme a tudo que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões, segundo as suas tribos, e a terra descansou da guerra. E o Senhor, ele cumpriu com sua palavra, porque o Senhor lhe diz em sua palavra que passarão os céus e a terra, mas minhas palavras não passarão. O povo hebreu foi escravizado pelo Egito durante 430 anos, foi morrendo e nascendo geração e todos sendo escravizados. Foi quando Deus ele levantou um homem do seu agrado, seu servo Moisés, para libertar o seu povo todo do Egito. E os egípcios, todos eles, morreram. Os homens de guerra com o seu faraó juntamente, e o povo foi liberto. Deus ele libertou o seu povo do Egito, só que o seu povo não se libertou do Egito. Vendo milagres em sua frente, o povo não parava de murmurar e reclamar qualquer coisa que acontecesse. Eles queriam retornar ao Egito ou nunca terem saído do Egito, só que o pior pecado deles, a Bíblia relata que foram esse. O Senhor falou a Moisés para ele tomar sua vara e ajuntar toda a congregação, ajuntar todo o povo perante a rocha e falar com ela, e a água iria sair para todo o povo beber. E os seus animais, Moisés, ele desobedeceu ao Senhor e bateu na rocha 2 vezes, ferindo ela, e a água saiu. Esta palavra o Senhor lhe diz, que está lá em Números 20. Olha o que o Senhor lhe diz. Versículos 12 e 13. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: porquanto não crestes em mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis essa congregação na terra que lhes tenho dado. Essas são as águas de Meribar, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor e se santificou neles. Arão era o sacerdote de Israel e irmão de Moisés. Ele teve participação na saída do povo do Egito também. Por esse motivo, Arão ele morreu lá em Deuteronômio 31, diz que Moisés nomeou Josué como seu sucessor, a quem levaria o povo de Israel para a terra prometida. E lá em Deuteronômio 34, versículos 4 e 5, o Senhor diz: E disse-lhe o Senhor: esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Eu te faço vê-la com os teus olhos, porém lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. E todo o povo que pecou contra o Senhor, olha o que o Senhor lhe diz sobre eles em sua palavra lá em Josué 5, versículos 6 e 7. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação, os homens de guerra que saíram do Egito e não obedeceram a voz do Senhor, as quais o Senhor tinha jurado que eles não havia de deixar ver a terra que o Senhor jurará a seus pais, dar-nos terra que manda leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs a seus filhos, e Josué logo após a morte de Moisés, assumiu a liderança do povo de Israel e deu início à missão do Senhor como ordenou a Deus. Ele e todos os filhos de Israel entraram na terra de Canaã, e Josué tomou toda a terra conforme Deus ordenou e falou que daria os seus reis e os seus reinos em sua mão.
Lembre-se sempre disso, meus amados. A palavra do Senhor ela jamais volta atrás. Abençoe nossas vidas. Quem atrasamos somos eu e você, seja por desobediência, como o povo hebreu fez, ou por falta de posicionamento. Sempre somos nós com os nossos erros e não Deus, porque o Senhor lhe diz em sua palavra que em Números 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, e não o faria, ou falaria, e não confirmaria. Em lá, 2 Timóteo 2, versículo 13. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. E o tempo de guerra acabou, se findou, e o tempo de vitória chegou para todo o povo hebreu. A terra prometida, Deus ele entregou em suas mãos, e Josué deu a herança dos filhos de Israel, segundo as suas tribos. A terra assim foi repartida. As tribos de Israel, quem são? São os filhos de Jacó, a qual lutou com um anjo, e o Senhor trocou seu nome para Israel. E os nomes de seus filhos, a qual que por eles constituíram os nomes das tribos de Israel, são Rubi, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naphtali, Gade, Áser, Isacar, Zebulon, Efraim, Manassés, Benjamim. As tribos Efraim e Manassés são consideradas como meia tribo, porque foi herança de José, filho de Jacó, para os seus dois filhos, Efraim e Manassés. Não importa, meus amados, quem vem contra a sua vida em ti, ninguém toca, porque quem te protege não dorme jamais. O Senhor, eu não sei o porquê, me relembrava daquela palavra que se encontra lá em Eclesiastes 3. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu, tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de colher, tempo de plantar. Essa palavra ela é para alguém, porque o Senhor lhe diz que a sua palavra ela não volta para trás vazia, antes fará o que lhe apraz. Isso diz o Senhor para ti, meus amados, o tempo de guerra em sua vida acabou. Diz o Senhor para ti, o tempo de vitória chegou em sua vida. Receba em nome de Jesus Cristo a sua bênção, amém? No final das contas, o povo de Deus sempre é vitorioso. Não importa as circunstâncias que você se encontra hoje, continue olhando para o alvo que é Cristo. A sua bênção vai chegar no tempo determinado pelo próprio Deus, porque o Senhor manda te dizer que o tempo ali é diferente do meu e do seu. Um dia para mim é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Fique tranquilo, aquilo que eu te prometi está guardado na palma da minha mão e de lá ninguém tira. Escute bem, vai chegar a sua bênção em tuas mãos, tá bom? Um beijo, meus amados, que a paz que excede todo entendimento esteja com toda vós até o fim dos séculos, e a paz vos deixo.